Olá, que a paz do Pai esteja contigo. Vamos analisar hoje esse texto de João 4, entre o Messias e a Samaritana. Nesse texto aqui, tem bastante informações importantes para nós. Aqui tem um tesouro a ser lapidado nessas informações aqui, que o Messias passa para nós, para a Samaritana. Vamos dar uma analisada a respeito disso? Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Por que a Samaritana falou isso? Sendo tu judeus, me pede de beber a mim, que sou samaritana. Porque essa briga já era uma briga antiga deles. Para quem acompanha as escrituras, vai saber que os samaritanos eram aquelas 10 tribos que ficaram com Jeroboão, que depois da morte de Salomão, houve a divisão do reino. Então ficou 2 tribos, Judá e Benjamim, na tribo do sul, e as 10 tribos do norte, que são os samaritanos. Então sempre houve guerra entre eles, sempre houve discórdia entre eles. Eles esteve em guerra há muitos tempos. E quando o Messias chega, eles tinham uma raiva danada um do outro. Tanto os samaritanos não gostavam dos judeus, como os judeus não gostavam dos samaritanos. É por isso que a mulher fala, né? Talvez até ela estranhou pelo fato de um judeu vir pedir água justamente para ela samaritana, mas ela não sabia quem era esse judeu. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Água viva, ou seja, uma água profunda, é a palavra no coração do homem, um rio que brota, uma fonte de vida, como está em Isaías 58:11. Isaías 58:11. Yahweh será teu guia continuamente e te assegurará a fartura até em terra árida. Ele revigorará os teus ossos e tu serás como um jardim regado, ou seja, será como Éden, né? Um novo paraíso, né? Como uma fonte borbulhante, cujas águas nunca faltam. Olha que versículo maravilhoso, né? Quem está com as águas do Pai nunca vai faltar para ele, ou seja, a palavra verdadeira, né? Uma fonte borbulhante, que é a água viva a qual o Messias está se referindo. A samaritana, ela está entendendo ainda tudo no físico, mas o Messias está falando no espiritual. Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Vamos ver o que é essa água que o Messias tanto se refere? João 7, 37. No último dia da festa, o mais solene, Emanuel disse de pé, disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beberá. Aquele que crê em mim, conforme
as palavras da Escritura, do seu seio jorrarão rios de água viva. Olha aqui, gente. E aqui aí a resposta já vai estar aqui em João 7,39. Ele mesmo vai dar a resposta. Ele falava do Espírito que deviam receber aqueles que haviam crido nele, pois não havia ainda o Espírito, porque Emanuel ainda não fora glorificado. Ou seja, aquele que recebia a água viva, que é a palavra, o Espírito do Pai em si, aquele que crê no Messias, no Emanuel, ele recebe o Espírito do Pai. E o Espírito do Pai vindo sobre nós, nós temos água viva, nós temos palavra viva, sem intermédio de homens. Seria uma palavra pura, sem fermento, sem adulteração, sem acréscimo, que hoje no mundo, hoje nós não recebemos água viva, a gente recebe água suja, água cheia de lodo, cheia de lama, né? Água saloba, água amarga. Por quê? Porque o homem fermenta, o homem coloca seu entendimento em cima das palavras do Pai e vem com achismo. Porque eu acho isso, eu acho, sem ele procurar a resposta nas Escrituras. E muita gente vai para esse lado aí, de receber essas águas contaminadas, que estão adulteradas. Por isso, muitas pessoas hoje estão perdendo a salvação porque procuram água suja, água contaminada. Não vai direto na fonte, que é a palavra do Pai. Buscar direto o entendimento com o Espírito do Pai, a água viva, a qual o Messias está se referindo. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. O Messias falou: aquele que crê em mim, conforme a palavra da Escritura, de seu seio jorrarão rios de água viva. Então veja bem, lembra que eu falei no outro vídeo sobre o detalhe, observar? Então aqui é um ponto onde a gente já tem um detalhe e nós temos que observar. O que ele disse aqui? Conforme a palavra da Escritura, gente. Olha aqui. O que era a Escritura na época quando o Messias estava aqui? Era o Antigo Testamento, gente. Por quê? Porque o Novo Testamento só foi escrito após a morte dos apóstolos. Então já tinha morrido o Messias e os apóstolos. Aí é que o homem escreveu o Novo Testamento. E nessa escrita, quando eles compilaram a Bíblia, os judeus junto com os padres de Roma, foi onde colocaram o nome Jesus, um acréscimo ao Novo Testamento. Por quê? Por isso que o Messias fala isso. Ele já está dando uma dica, é uma mini parábola isso aqui. Veja que ele fala: quem crê em mim conforme a palavra da Escritura. Então é para você crer no que foi escrito lá atrás, lá em Isaías 7,14. Por quê? Porque o nome dele está lá na Escritura. E quando ele falou isso aqui, não existia ainda o Novo Testamento. O Novo Testamento só foi escrito após a morte dos apóstolos. Então são detalhes, são coisas que nós devemos observar, que faz uma grande diferença para a salvação. Lembra que eu falei que temos que ter esse detalhe? Muita gente tem entendimento, tem sabedoria, mas o entendimento da salvação, que às vezes são pequenos detalhes que faz uma grande diferença, muita gente não tem isso aí. Eles têm muita sabedoria, mas às vezes os detalhes, as coisas de salvação, eles não têm, que é no caso esse detalhe aí. Ele falou: aquele que crê conforme as Escrituras. Então quando ele disse isso, não existia o Novo Testamento, só existia o Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento, Isaías 7,14, nas Escrituras, é que está o nome dele. Por isso que ele dá essa dica aí para as pessoas.
Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Muitas pessoas interpretam essa parte da samaritana que tinha 5 maridos e o outro, o 6º que ela tinha, já não era mais o marido dela, totalmente na parte física. Mas isso aqui, o Messias está falando na parte espiritual. Coitada da samaritana na boca de muitas pessoas. Muitas pessoas chegam a acusar que ela era uma prostituta, que ela tinha vários maridos. Eles pensam que é marido homem, mas não tem nada a ver com marido homem. Aqui é uma parte espiritual e vocês vão entender agora o que são esses maridos. Eu vou mostrar um por um desses maridos da samaritana para vocês, e tudo na Escritura, no Antigo Testamento, que muita gente fala que não vale mais, que a lei acabou, que não precisa mais do Velho Testamento. Mas precisamos sim. Nós precisamos analisar os atos errados que os hebreus fizeram no Antigo Testamento, para nós perceber e a gente consertar os nossos erros. O Pai deixou o Antigo Testamento para a gente ler, entender e perceber e sair fora, se converter. Perceber que a gente também está no mesmo erro dos antigos hebreus. Então, temos que analisar, investigar tudo certinho. Esses maridos, vocês vão entender agora um por um o que é. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Nossos pais adoravam neste monte. Vamos saber a resposta disso? Ela se encontra em 2 Reis 17, do 24 em diante. O rei da Síria, isso aconteceu quando foram colonizar a Samaria. A Samaria foi colonizada por várias nações. Várias nações pagãs que colonizaram Samaria. Agora vocês vão entender por que ela fala adorar no monte. O rei da Síria mandou vir gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Emate, de Servarfaim. Estabeleceu na cidade de Samaria, em lugar dos israelitas. Tomaram posse da Samaria e fixaram-se em suas cidades. Quando começaram a se instalar na terra, não veneravam a Yahweh. Quer dizer, os samaritanos eles já não veneravam mais. Eles já estavam numa cultura completamente pagã. E este mandou contra eles leões que os matavam. Disseram, pois, o rei da Síria: as populações que deportaste para fixá-las na cidade de Samaria não conhecem o ritual do Deus da terra. E ele mandou leões contra elas. Os leões as matam, porque elas não conhecem o ritual da terra. A nação babilônica, eles tinham como representante o leão, né? Os reis eram considerados como leão. Por quê? Porque eles devoravam muitas pessoas. Eles eram um reino muito forte, né? Eles eram muito poderosos. Então eram os leões da época, né? E eles tinham vários deuses. Então o rei da Síria ordenou: mandai para lá um dos sacerdotes que deportaste, que ele se estabeleça lá,
ele ensine o ritual do Deus da terra. Então veio um dos sacerdotes que haviam deportado de Samaria e fixou em Betel. Lembra dos 2 bezerros? Já começou daqui, se originou daqui, tudo se originou dessa época aqui. Que o pai se revoltou na época dos profetas, quando ao rei Jeroboão, 2 bezerros de ouro. Ele construiu templos nas montanhas e fixaram 2 bezerros de ouro em Betel e em outra cidade. Que para quê? Para o povo não ir adorar em Jerusalém. Por quê? Porque se ele sabia que se o povo fosse adorar lá em Jerusalém, no templo de Jerusalém, ele poderia perder o seu povo para o povo de Judá. Então o que ele fez? Ele construiu templos em Betel e em todas as cidades de Samaria e colocou 2 bezerros de ouro. Aí o pessoal adorava esses bezerros de ouro, né? Eles faziam culto nas montanhas. Por isso que o pai mandou vários profetas. Isso está tudo relatado em 2 Reis, 1 Reis, 2 Crônicas. Tudo isso aí está relatado lá, né? Essa idolatria toda que o povo praticava. Mas cada nação fabricou para si seus próprios deuses e o colocou nos templos dos lugares altos. Ó, tá vendo? Nos templos dos lugares altos. Que os samaritanos haviam feito. Assim cada um fez na sua cidade e dos povos que habitou. Os babilônios fizeram imagem de Sucote, os de Cuta de Nergal. Mas então, esse monte que ela está se referindo a samaritana, significa que desde aquela época, dos primeiros pais dela, eles já estavam no costume pagão. Por isso que o Messias é um dos motivos também que o Messias tem que vir aqui, né, para salvar esse povo que estava na idolatria, né? A idolatria tinha tomado conta já do mundo, né? Tava tudo no mundo pagão. E o samaritano, que era povo legítimo do Criador, que eles são as 10 tribos, ele estava mais ainda na idolatria, né? E até a época do Messias eles ainda estavam na idolatria. Por isso que fala que ela tinha 5 maridos e mais o outro que não era marido dela, que na realidade era o 6º ídolo que ela estava adorando. E ela não conhecia o pai. É aonde que o Messias vem para restaurar. Os 5 maridos simbolizam os deuses importados por 5 povoamentos pagões, né? Que é aquilo que eu li para vocês lá em 2 Reis 17, né? Que são aqueles de Cuta, Babilônia, né? Então cada nação dessa pagã que colonizou Samaria levava seus deuses para lá. E todos os deuses que eles levavam para lá, os samaritanos também adoravam, né? Então era uma cultura completamente pagã. E o deus cananeu se chama Baal. Mas essa palavra Baal se tornou um nome comum para designar todos os falsos deuses, né? Então por isso que para o pai não ficar falando Deus de Sucote, Deus não sei o que, Tamuz. Então o que ele fez? Ele já colocou um nome de um deus só, Baal, que significa também marido, o Senhor. Então quando se refere a Baal nas escrituras, não significa só a um deus Baal, que é o deus do cananeu, mas sim a todos os panteões de deuses que existiam na época. Então, para não ficar falando Tamuz, Sucote, um monte de deuses que tinha na época, tem tanto deuses que tinha que a gente até confunde, mas são muitos deuses. Se vocês procurarem na Bíblia, existem muitos deuses. Então o pai colocou todos eles como se fosse Baal. Então, vimos inclusive que toda essa riqueza, toda essa glória, agora já não servem mais a Deus, mas a ídolos, a deuses estrangeiros,
Há estátuas de metal, de madeira, que não têm vida e não é como o Deus verdadeiro que auxiliou o povo durante todo esse tempo. O que vai acontecer com o rei Salomão? Deus aparece mais uma vez e recrimina Salomão pelo que ele havia feito, que não foi fiel como o pai dele, o rei Davi. Está bem, Deus diz que vai castigar a descendência, mas em memória do pai, ele não vai castigar diretamente o rei Salomão, mas somente a geração posterior. E o reino será dividido. É uma promessa de Deus e um novo desafio também para todo este povo. Por quê? Porque o povo também não se mantém fiel. Uma vez que Salomão, o rei, não é mais fiel, é natural. Aqueles é como uma espécie de fonte de água. Se do alto brota uma água cristalina, essa água vai descendo em todos os pratos dessa fonte. Se no alto já vem uma água contaminada, naturalmente essa água vai descer para todos os pratos inferiores. É como uma fonte. O povo também pecou junto com Salomão. E um profeta, vindo da cidade de Silo, se encontrou com um homem que era inimigo de Salomão. Inimigo. Estava a serviço de Salomão, mas que Deus vai suscitá-lo para criar uma divisão no reino de Salomão. O nome deste homem é Jeroboão. E o nome do profeta que vai até Jeroboão chama-se Aías. De onde vem Aías? Mostro aqui no mapa. Da cidade do santuário de Silo, que fica mais ou menos a esta altura. Ele vai se encontrar com Jeroboão, que estava nas proximidades, estava saindo de Jerusalém. E ele, como os profetas faziam, ele dava um sinal. Através de uma imagem, ele transmitia qual era a vontade de Deus. Ele portava uma capa nova. E essa capa, ele rasgou em 12 pedaços, simbolizando as 12 tribos de Israel. E deu 10 pedaços dessa capa para Jeroboão, dizendo que Deus dividiria o reino e 10 tribos ficariam com Jeroboão, enquanto 2 tribos, na verdade ele diz, enquanto a tribo de Judá ficaria com Salomão, ou melhor, o descendente dele, que vai ser Roboão. Só que faltaria uma tribo, e é o que nós vamos ver no mapa. A tribo de Judá vai assumir a tribo de Simeão por essa época. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Morrendo Salomão, sobe este filho dele, Roboão, filho, e eu mostro aqui no mapa, já neste outro mapa, filho de uma amonita. Ele, quando sobe ao governo, se reúne numa cidade chamada Siquém. Nessa cidade foi feita uma assembleia com todo o povo de Israel, iam aclamá-lo rei. No entanto, pediram a ele que diminuísse um pouco os impostos que pesava sobre todo o povo, pois o rei Salomão, apesar de magnânimo em seus julgamentos, também era em certos gastos. E, no entanto, eles pediram para baixar um pouco para que toda a região se enriquecesse novamente. E Roboão consulta os antigos conselheiros de Salomão, portanto, pessoas que foram escolhidas a dedo, porque Salomão reinou durante 40 anos. Eram pessoas experientes e sábias também. Eles aconselharam para o jovem Roboão que diminuísse esses impostos e com isso ganharia o favor do povo. E Roboão foi também consultar os seus amigos de infância, todos jovens, inexperientes ainda. E eles, ainda naquele ardor, naquela força da juventude, disseram: de forma alguma, você tem que aumentar os impostos e deve oprimir este povo para que ele depois não faça uma revolta. E Roboão seguiu o conselho desses mais novos, desses jovens que ainda não tinham a experiência dos anciãos. E disse ao povo, que se reuniu 3 dias depois na mesma cidade de Siquém, disse da seguinte forma: se meu pai pesou sua mão sobre vós com açoites,
eu vou fazer com escorpiões. E com isso teve uma divisão no reino. Isso ocorreu quando? Mais ou menos no ano 931. E eu indico agora na nossa linha do tempo onde foi. Nessa época, em 931 a.C., onde teve a divisão de Israel. Lembra um pouco as principais datas que nós estamos vendo. No século XIX, com os patriarcas. Depois, no século XIII, com Moisés e a saída do Egito. Depois, com o rei Davi e rei Salomão. Aqui é o reinado do rei Davi. E nós estamos aqui em outra data importante na nossa história sagrada, que é justamente a divisão do reino de Israel. Essa divisão que se deu na cidade de Siquém, ela agora cumpriu-se a profecia de Aías e dividiu-se em dois. Jeroboão, que tinha recebido essa promessa, passou a reinar no reino do norte, vamos chamar assim, que é o reino de Israel. Vamos ver neste novo mapa, já é divisão. Nesse ano de 931, todo esse reino governava Jeroboão. E aqui embaixo, que é a tribo de Judá, que assumiu a tribo de Simeão, que ficava aqui, é governada por Roboão, filho de Salomão, filho do rei Davi. Portanto, ainda, a tribo de Judá é a tribo escolhida, é a tribo eleita para que venha Cristo dessa tribo. Está bem. Tudo parece agora que cumpriu-se as profecias de Deus, mas ambos, Jeroboão e Roboão, reino do norte, reino do sul, vão pecar contra Deus. E é até irônico, mas a maioria desses reis, dos que vêm posteriormente, tanto no reino de Israel, agora a partir daqui nós vamos chamar o reino do norte, sempre reino de Israel, e o reino do sul como o reino de Judá. E tanto o reino de Israel como o reino de Judá vão cometer muitos pecados. Os reis, a cada 2, 3 gerações, vão ser substituídos, vão haver usurpadores, vão haver muitos assassinatos, vão assassinar a dinastia inteira deste ou daquele, e assim vai. Mas, em concreto, Jeroboão fez uma atitude extremamente má. Ele construiu 2 santuários para que o povo não fosse oferecer sacrifícios no templo de Jerusalém. E onde ele fez? Ele criou 2 santuários em lugares estratégicos, para que o povo, tanto mais ao norte como mais ao sul, não tivesse necessidade de ir a Jerusalém. Eu indico esses 2 santuários aqui no mapa. Um deles é o santuário de Betel, essa cidade. E ela fica próximo ao reino do sul, que é o reino de Judá. Então todos aqueles que são dessa região, ao invés de ir para Jerusalém, iam para Betel. E os que são mais do reino do norte, iam para o santuário de Dan. Dan e Betel, 2 santuários idolátricos. Mas Roboão também começou a construir outros santuários idolátricos no reino do sul. Inclusive permitiu certas abominações, que nem vou dizer todas elas por vários detalhes, mas são coisas abomináveis que ele permitiu que se fizesse dentro do próprio santuário. E tudo isso atraiu, como é de se esperar, a ira de Deus. Deus manda um profeta, por exemplo, eu dou este exemplo, enquanto o próprio Jeroboão estava oferecendo um sacrifício no altar de Betel, não eram mais os levitas no reino do norte que ofereciam sacrifícios, era qualquer um, pois assim Jeroboão decidiu. Ele, Jeroboão, oferecendo um sacrifício no altar de Betel, Deus manda um profeta e profetiza para o altar. Qual foi essa profecia? Eu passo a ler, são alguns versículos apenas. No capítulo 13, versículo 2. O homem gritou em direção ao altar por ordem de Deus. Altar, altar, assim diz o Senhor. Na casa de Davi nascerá um filho, cujo nome será Josias. E sobre ti sacrificará os sacerdotes dos lugares altos.
que agora sobre ti oferecem sacrifícios. Ossos humanos serão queimados sobre ti. Veja que é forte. Ossos humanos serão queimados sobre ti. Este profeta, por ordem de Deus, narrou tudo aquilo que o próprio Deus queria. E nesse momento, Jeroboão estendeu sua mão contra este homem e disse: prendam este homem. Neste momento, a própria mão de Jeroboão ficou petrificada, ressequida e não se movia mais. Por quê? Porque era um sinal de Deus. E os profetas antigamente costumavam dar sinais. O sinal que este homem de Deus, este profeta, deu foi que aquele altar se racharia e as cinzas que estavam sobre ele cairiam ao chão. O altar era de pedra e sem ninguém dar uma pancada no altar, aquele altar se rachou e as cinzas caíram. Portanto, Deus cumpriria. Ossos humanos seriam queimados naquele local. Por quê? Porque isto era abominável aos olhos de Deus. Todo o povo começou a pecar. Está bem, todas as dinastias agora, alguns reis vão tentar recuperar, vão acabar com algumas dessas abominações que estão acontecendo nesses territórios, outros, porém, vão ser piores. E eu levanto aqui um rei. Um rei eu vou destacar que chamava-se Amri. Ele era rei de Israel. Dentre todas esses reis que vão haver, tanto no sul como no norte, levanta esse do reino do norte, que é Amri, que vai comprar uma região e ali vai construir uma cidade. E é uma cidade importante, chamada Samaria. Indico aqui ao mapa. Ela vai ficar mais ou menos nessa região e vai se tornar a capital do reino do norte. E nessa cidade vai se estabelecer o filho desse rei Amri, que eu destaco também o nome dele, chama-se Acabe. E esse rei Acabe, diz a Sagrada Escritura, ele foi pior do que os seus antecessores. Todos esses que construíram santuários, ofereceram sacrifícios ilegítimos, causaram a ira de Deus. Acabe conseguiu ser pior do que todos eles, diz a Sagrada Escritura. E ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. Quem era Jezabel? Era filha do rei de Sidom. Indico aqui ao mapa. Então ele que ficava em Samaria se casou com a filha do rei de Sidom. Essa região que é a região da Fenícia. Com isso, esse rei de Sidom ao mesmo tempo também era um sacerdote de Astarte, que era uma deusa falsa. Pois bem, ele construiu templos, altares para Astarte, para Baal, e ali em Samaria se estabeleceu um grande culto a Baal. A história não vai ficar assim. Ao mesmo tempo que Acabe conseguiu ser pior do que os seus antecessores, Deus vai também suscitar um profeta. O nome deste profeta, que vai ser conhecido na Sagrada Escritura como um profeta de fogo, um profeta decidido que não tolerava todos esses crimes cometidos contra Deus, o nome deste profeta é Elias, um grande profeta que vai marcar a história, a nossa história sagrada. Nós vamos conhecer a história deste profeta, todos os seus feitos, tudo aquilo que ele realizou. Apenas faço ressaltar aonde pode chegar os pecados dos homens. Tudo começou com o pecado de Salomão. Imaginemos um Salomão fiel, ou pelo menos um Salomão arrependido como o rei Davi. A Bíblia não narra se ele se arrependeu ou não. Se não se arrependeu, onde estará o rei Salomão? Se ele tivesse sido inteiramente fiel à sua vocação, aos dons que recebeu, ao seu dom de sabedoria, o que ele poderia ter dado? O que teria sido a história bíblica com um rei Salomão fiel, com este dom de sabedoria? Não sabemos. O que sabemos é o que aconteceu. Que ele pecou, o reino se dividiu e grandes pecados foram cometidos, tanto no reino do norte como no reino do sul. Perceberam por que a samaritana ela estava confusa? Por quê? Porque a geração dela estava acostumada
adorar os ídolos nos montes, né? Por isso ela faz essa pergunta para o Messias. Por quê? Porque ela sabia que viria um Messias. Estava escrito nas Escrituras que viria um Messias para salvar aquele povo. E ela começa a perceber que aquele homem que falava com ela não era um simples homem, mas sim um profeta. Então, por isso ela faz essa pergunta. Nossos pais adoraram nesse monte. O que eles adoravam no monte? Os ídolos. Aí ela fala: vós, judeus, adorais em Jerusalém, ou seja, no templo de Jerusalém. Aí ela fala: aonde devemos adorar ao Pai? No monte ou no templo? E o Messias vai responder: nem no templo, nem no monte. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha a resposta do Filho, do Messias, da autoridade máxima que ficou nesse mundo. Para nós não adorar nem no monte e nem no templo. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E que é a verdade? O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. João 17:17. Ou seja, a palavra do Pai é a verdade. E não a palavra dos homens. E o Messias vem para quê? Para edificar, né, esses dois povos que estavam brigados. Só que essa edificação é na mente deles. São aqueles que se convertem. E não como os judeus pensam até hoje, que vai vir um Messias guerreiro, poderoso, que vai dominar o mundo. Não tem nada a ver, o Messias já veio e edificou aquele povo. Mas no que? Na mente, no coração. Como o Pai fala o tempo todo nas profecias, que ele ia edificar na mente e no coração, que ele ia fazer um novo povo a partir da vinda do Messias. Aqueles que adoram em espírito e em verdade, né? Que são um novo povo que está surgindo, né? Aqueles que vão procurar a verdade do Pai na sua palavra, e não nos templos, e nem nos montes, e sim na palavra do Pai. Esse é o povo que está surgindo. Esse é o novo êxodo, né? Que está surgindo de um tempo para cá. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Vós adorais o que não sabeis. Por quê? Porque eles estavam adorando os ídolos. Aqueles ídolos a qual eles foram colonizados por nações pagãs, que sejam as nações de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Emate, de Servar-Faim, como está relatado em 2 Reis 17:24. E em 2 Reis 17:30 fala quais são os maridos que ela estava adorando, que os samaritanos estavam adorando, que são: os babilônios fizeram uma imagem de Sucote, Benote, os de Cuta, um de Nergal, os de Emate, um de Azima, que era uma deusa, os de Ava, um de Nebaz, e os de Sevar-Faim queimavam seus filhos em honra a Adrameleque e Anameleque, ou seja, os deuses das nações. Esse era os maridos que eles estavam adorando, os samaritanos, ou seja, os ídolos das nações. Por isso o Messias fala: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Por quê? O filho sabe que nós temos que adorar o Pai, né? O legítimo Pai. Qual é o legítimo Pai? O Deus Criador, o Yahweh dos exércitos, ou seja, o YHWH, o único Deus que devemos adorar. Inclusive o Messias recomenda, né? Em Mateus 4 ele fala inclusive isso ao diabo, né?
Ao Yahweh teu Deus adorarás, e somente a ele darás culto. Ou seja, o Messias está falando para adorar um único Deus, né? Que ele repete também em Marcos 12. Ouve, Israel, o Yahweh é o único Deus, né? Quer dizer, só temos um Deus para adorar, que é o Deus dos exércitos, o Deus Yahweh, o YHWH, e não ídolos ou imagem de escultura, como estão adorando hoje, né? Nada mudou. Hoje existe um grande Deus imagem aí, que está quase todo mundo adorando. Apenas um pequeno grupo não adora esse ídolo, essa imagem, chamado hoje Jesus Cristo. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Porque a salvação vem dos judeus. Por que a salvação vem dos judeus? Porque o Messias, ele veio da tribo de Judá. Então ele era um judeu. Então a salvação vem dele próprio, como estava profetizado, que viria um Messias da tribo de Judá. Desde a época de Jacó, isso é profetizado nas Escrituras. E o profeta Miqueias fala que vai vir de Belém de Judá um Messias, né? Que vai vir dessa tribo de Judá. Então o Messias, sendo judeu, ele é o Salvador do mundo. Então ele teria que vir de uma das tribos. E ele veio da tribo de Judá, de Belém de Judá. Aí ele se torna a salvação desse mundo, né? Porque ele veio da descendência, ele veio para o próprio povo dele. Então, por isso a salvação vem dos judeus. Mas não que vem do povo judeu, como eles imaginam. Não, a salvação vem de um Messias judeu. Isso que é a salvação, o Messias, o Emanuel, e não o povo judeu. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu sou. Eu que falo contigo. Esse encontro do Messias, do Emanuel, com a samaritana, ele se cumpre uma antiga profecia do profeta Oséias. Veja a profecia. Oséias 2:18. Acontecerá naquele dia, oráculos de Yahweh, que me chamarás meu marido e não mais me chamarás meu Baal. Olha aqui, gente. É tudo isso que vocês viram agora. Como a samaritana estava adorando os maridos, os ídolos, os Baais, precisou o Messias vir até aquele povo lá para ele falar a verdade, para ele mostrar quem era o verdadeiro pai, que era o Deus Yahweh. E estava se cumprindo, na samaritana estava se cumprindo essa antiga profecia do profeta Oséias. Afastarei dos seus lábios os nomes dos Baais. Olha aqui, Baais, que significa... O que é Baais? Aquilo que eu falei. São os ídolos, os falsos deuses. Então, todos falsos deuses são Baais. O pai não ficar falando um por um, então ele já denomina Baal todos os falsos deuses. Todo falso deus, toda imagem de escultura é um Baal. Né? E como eles tinham muitos deuses, então eles tinham os Baais, que eram os Balaíns também, né? Que muitos falam Balaíns. Afastarei de seus lábios, Oséias 2:19. Afastarei de seus lábios os nomes dos Baais, para que não sejam mais lembrados por seu nome. Tá entendendo? Tá vendo como o nome faz muita diferença? Por não ser mais lembrado por seus nomes.
Farei em favor deles naquele dia um pacto, né, com os animais do campo, com as aves do céu, com o réptil da terra. Esses animais do campo são aquelas pessoas sem entendimento. São pessoas que não têm entendimento. Só que a partir do momento que conhece o verdadeiro Deus e conhece o verdadeiro Messias, essas pessoas passam a ser filhos de Deus, passam a ser uma outra criatura, uma nova criatura. Por quê? Porque ele tira os Balaíns da boca, os Baais, e passam a chamar o verdadeiro marido, que é o Yahweh, o Deus dos exércitos, e conhece também o filho dele. Exterminarei da face da terra o arco, a espada e a guerra. Falo-eis repousar em segurança. Quem é a segurança? O Messias. Ele é a segurança. Por quê? Porque a verdade está nele. Eu te desposarei para mim para sempre. Eu te desposarei a mim na justiça e no direito, no amor e na ternura. Eu te desposarei a mim em fidelidades, e conhecerás ao Yahweh. Olha que bonito. A samaritana, o encontro dela com o Messias, se cumpre exatamente essa profecia de Oséias 2. O Messias foi para ela e falou: minha filha, o verdadeiro marido seu não é esses 6 que você estava adorando, minha filha. O verdadeiro marido seu é o Pai, o Yahweh. Ele, naquele momento, ele tirou o nome dos Baais. Ele passou a conhecer o verdadeiro Pai, o verdadeiro Deus, que é o Yahweh. Então se cumpriu essa profecia de Oséias 2, na samaritana, com o encontro com o Messias, que está relatado em João 4. Viu como as coisas vão se complementando? O Antigo Testamento com a Nova Aliança, tudo vai dando liga certinho, tudo vai se explicando. A palavra, ela por si mesma, ela se explica. Não precisamos sair fora da palavra. A própria palavra se explica na própria palavra. Mas os homens insistem em ficar fora da palavra, insistem em ficar com achismo, insistem em ficar inventando histórias. Por quê? Para eles ter vantagem em cima. Mas o que vale é a palavra de Deus. Como o Filho fala, né? Ele fala muito bem, que é um versículo que eu acho tremendo, que ele fala assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de meu Pai. Ou seja, não só de pão a gente vive, pão físico, mas a gente vive da palavra, de toda a palavra que procede da boca do Pai. Então ele falou toda, ele não falou algumas palavras, só o Novo Testamento, só o Velho Testamento, não, ele falou todas. Isso significa o quê? De Gênesis a Apocalipse. Então toda é toda, e não meia palavra, ou 50% de palavra, ou 95% de palavra. Como tem muita gente que prega 95% de verdade, mas no meio tem 5% de mentira. Existe fermento. Ele falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que saiu da boca de meu Pai. Essa profecia do profeta Oséias 2, ela se repete. O apóstolo Paulo, ele dá uma tremenda de uma revelação para nós em 2 Tessalonicenses 2, 7. Há 4 anos atrás, quando eu descobri essa revelação, que o Emmanuel revelou para mim, foi uma das coisas mais tremendas da minha vida. De lá para cá, nunca mais eu quis saber de ídolos, de deuses que são ídolos, né? Por quê? Porque o Messias, o Emmanuel, revelou para mim quem era o iníquo. Veja como está em 2 Tessalonicenses 2, 6. Agora também sabeis que ainda o retém. Quer dizer, tinha alguma coisa que estava retendo, né, a informação para mim, para aparecer só a seu tempo. Quer dizer, tudo tem um momento certo para aparecer. Pois o mistério da impiedade já age. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Quer dizer, alguma coisa estava retendo a informação, a revelação para mim. E o que estava retendo? Os Baais.
Os ídolos que eu adorava sem saber, igual a samaritana, estava retendo também o meu entendimento, né? Então aparecerá o ímpio, quer dizer, existia um Deus ímpio, uma imagem ímpia que estava retendo a informação. Aquele que o Yahweh destruirá com o sopro de sua boca, ó, e o suprimirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, para o Emanuel vir, você terá que tirar o ímpio da sua boca, terá que tirar o ímpio da sua mente, do seu coração. Senão o verdadeiro Messias não vem, ele não vem para essas pessoas. O Messias só vem para aqueles que acreditam nele de verdade. Esses que ficam acreditando no ímpio, terá que tirar, terá que destruir o ímpio, né? Que se complementa aqui, né? Em Oséias 2, que ele fala: afastarei dos seus lábios os nomes dos Baais, para que não sejam mais lembrados por seus nomes. Ó, veja, naquele dia me chamarás meu marido e não mais me chamarás meu Baal. Ou seja, Oséias 2 é a mesma palavra de Tessalonicenses 2, 6, 7. Enquanto a pessoa não tirar o ímpio, o ídolo da sua mente e do seu coração, ele não vai conseguir entender a palavra do Pai. Por quê? Porque tem que sair o ímpio tem que sair da pessoa para entrar a pureza, tem que entrar a verdade. Aí sim a pessoa passa a entender o que é o plano do Pai. Terá que desaparecer da sua boca, da sua mente e do seu coração todos os dogmas da impiedade, né? Todos os dogmas que o ministério da iniquidade ele fala para nós, né? Existe o ministério da iniquidade que fala um monte de mentiras para nós. Então, esse ídolo do ministério da iniquidade terá que desaparecer das pessoas. Aí sim a pessoa passa, né, se cumpre aquela profecia de Oséias 2, a pessoa conhece o verdadeiro Deus, conhece o verdadeiro Pai, né, que é o Yahweh, o YHWH, e não o Senhor, que significa também Baal, e também passa a conhecer o verdadeiro Filho do Pai, que se chama Emanuel, que está em Isaías 7,14 e confirmado por Mateus 1, 22, 23. Observaram que história maravilhosa essa do Messias com a samaritana? Veja que ali o pai tirou todos os Baais dela, todos os maridos que são os ídolos que eles estavam adorando, né? Purificou ela, fez um batismo nela, ou seja, uma purificação total das impurezas, das prostituições que eles tinham, né? Que eram os seus deuses, as suas imagens de escultura, os ídolos das nações, né? Então ali é uma tremenda de uma história, né? Porque existe a purificação, existe o batismo, existe onde foi tirado todos os ídolos, aonde o Messias passou a reinar na mente deles, né? E o verdadeiro Deus também passou a reinar. Então é uma história muito bonita. Existe várias informações nessa história que nós devemos tirar como exemplo dela, né? É uma história feita em parábolas, né? Que a gente tem que ir lá atrás no Antigo Testamento para descobrir o que são esses maridos, né? Como o ministério da iniquidade fala que marido é marido de carne e osso. Eles pensam que é marido homem, né? Chega até difamar a samaritana, falando que ela era uma mulher, né? Que era uma prostituta, né? Que era uma biscate. Chega até a falar isso no sistema religioso, que ela tinha vários maridos homens, sendo que não tem nada a ver. Na realidade está falando de uma coisa espiritual. Ela tinha maridos espirituais, que eram os Baais da época, né? E essa história ela é tremenda. Se a gente for analisar frase por frase, ela é muito bonita, essa história. Por isso que eu já tenho um vídeo sobre isso aí, e eu resolvi fazer ele falado, né? Que eu só tenho ele escrito, só legendado. E agora eu resolvi fazer ele em áudio, né? Para ter um entendimento melhor. E
Aí em João 4, né, 4:39 fala, ó, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que dava testemunho. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram até ele, pedindo-lhe que permanecesse com eles. Olha que coisa bonita. Ó. O samaritano pediu para o Messias permanecer com eles, que foi ao contrário de outra cidade. O Messias esteve em Nazaré, que foi a cidade onde ele foi criado, teve em Cafarnaum, e ele foi expulso de todas essas cidades. Já lá em Sicar, em Samaria, ele foi aceito. Os samaritanos aceitou ele de coração, né? E ele ficou ali 2 dias, ó. Você imagina o Messias ficar 2 dias numa cidade para aquele povo que acreditou nele, e ele explicando a pura verdade, a palavra do Pai. Imagina o tanto de informação que esses samaritanos tiveram e que esses samaritanos ficaram com o Messias 2 dias. Eles purificaram totalmente a sua mente. Totalmente sua mente foi purificada. Aqueles Baais, aquilo lá eles tirou tudo de letra depois, com a passagem do Messias lá. Entendeu? E se cumpriu a antiga profecia, que o Pai viria nessa terra e ia unir as 2 tribos, e unir as 12 tribos, que eram as 10 do tribo do norte, com as 2 tribos do sul. Passariam a ser uma tribo só, mas uma tribo só no quê? No mesmo entendimento, no mesmo espírito. Essa foi a vinda do Messias, em espírito e em verdade, né? Ele veio em corpo e no corpo dele habitava o Espírito do Pai, que falava todas as palavras que o Messias falava. Na realidade, ele repetia todas as palavras do Pai, e ali ele purificava as pessoas, né? Ele limpava todos os corações, todas as mentes das pessoas. Então essa é uma tremenda de uma história, né? E aqui acaba João 4, né? Eles, bem mais numerosos foram os que creram por causa da palavra dele. E diziam à mulher, já não é por causa de teus dizeres que nós cremos, nós próprios o ouvimos e sabemos que esse verdadeiramente é o Salvador do mundo. Olha que maravilhoso, ele purificou todo aquele pequeno povo que acreditou nele, os samaritanos. Essa é uma história magnífica. Muito obrigado a todos, que o Pai dê entendimento a todos, e que o Pai possa tirar da tua mente, do teu coração, todos os balaíns. Só assim vocês passarão a ter um entendimento puro e perfeito do Pai. Fique na paz do Pai Yahweh e do Messias, o Emanuel. O anticristo sela o seu governo, instituindo o seu sistema único de crédito, a sua marca. O anticristo vai exigir a fidelidade do seu povo, marcando cada um deles com 666. E quem não tiver a marca da besta na testa ou na mão, não poderá comprar nem vender. 2 traduções para a marca da besta. A primeira, a literal, um chip. Muita gente pensa, alguma coisa que vai marcar a mão ou a testa, fazendo com que quem não possua a marca não participe dos benefícios do governo. Não coma, não beba, não compre, não venda, não alugue, não aprove financiamento, não aprove crédito, não tenha direito algum no governo. Talvez um chip, uma outra marca, ou outra coisa tecnológica que vai ser implantada na mão ou na testa. A segunda interpretação não é nada físico, nem um chip, nem uma tatuagem, nem uma cirurgia. A mente, cabeça fala da mente, mão fala de hábitos. A marca da besta seria aceitar na mente o sistema do anticristo, desejar aquele governo, sujeitar a ele. Aceitá-lo. E a marca na mão seria evidenciar que eu aceitei na mente com hábitos.
eu trabalhar para este governo. Na autoridade de Jesus aqui, profeta. Eita glória! Rejeitarão o mestre do sol. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Isso é a marca na testa. Conceber na mente o governo. Isso é a marca na mão. Agir por esse governo. A segunda parece bem mais sutil, né? A primeira está muito fácil, né? Vamos pôr o chipinho aí, eu não. Aí você fala, você não, não. Aí o cara fala, você já está chipado. Como? Você já se submeteu a esse governo faz tempo. A marca da besta está em uso faz tempo. Todo mundo que adora